Esse terceiro capítulo, nós vamos repartir ele em duas etapas, amém? Então a primeira hoje, nós vamos do versículo 1 ao versículo 9, tá? Porque Paulo trata aqui de dois assuntos distintos. Primeiro ele vai falar do espírito mundano, né? E ele vai dizer que isso é a causa das dissenções, né? Dissensões na igreja. Brigas, confusões, enfim, né? É o espírito mudando. E na segunda parte, ele vai falar sobre a responsabilidade dos pregadores, né? E aí, são dois assuntos distintos, mas algo que tem que ser tratado, né? Foi tratado dentro da igreja de Coríntios, vai ser tratado também no nosso meio, porque nós somos uma igreja também. Amém, Jesus? Por isso nós estamos lendo essas cartas que foram direcionadas principalmente para as igrejas, né? Amém? Então, 1 Coríntios, capítulo de número 3, a partir do primeiro versículo, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com alimento sólido, pois ainda não estáveis pronto para isso. Como efeito, ainda agora não estáis pronto. Ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas, não estáis sendo carnais e agir conforme os mundanos? Pois dizendo um, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não sois carnais? Afinal de contas, quem é Paulo e quem é Apolo? Senão ministros pelos quais credes, e isto conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta e nem o que rega são alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um recebe o seu galardão segundo o seu trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém? Até aqui, em nome de Jesus, nós vamos estudar essa primeira parte. Amados, quando nós começamos a estudar essa primeira carta aos Coríntios, Coríntios não foi a primeira igreja fundada pelo apóstolo Paulo, mas foi com certeza uma das igrejas que mais cresceu. Foi uma igreja que mais se aproximou de um formato, né, que Deus deixou como molde, como igreja para nós na Bíblia, até para nós nos dias de hoje. E é interessante que quando nós olhamos o primeiro capítulo, que nós já estudamos, lá vai dizer que para a igreja de Coríntios não faltava dom algum. Isso significa que no meio da igreja, né, entre a igreja, entre o povo da igreja, havia mestres, havia pessoas que falavam em línguas, outras que interpretavam, né? Havia a unção de pregar a palavra,
havia unção de explicar a palavra, havia profecia, havia manifestação do Espírito Santo como cura, né? Então nenhum dom faltava àquela igreja. E aí isso me fez me fazer uma pergunta. Se a igreja de Corinto era uma igreja tão completa assim, por que Paulo ele precisa retornar agora à igreja de Corinto, não pessoalmente, mas através de uma carta, repreendendo aquela igreja das atitudes que ela estava fazendo, das atitudes que eles estavam tomando e da forma que eles estavam se comportando, fora dos ensinamentos que Paulo havia entregado a eles. Quando eu fui buscar essa verdade, essa revelação, eu só encontrei um caminho para entender por que de uma igreja tão completa passar a ser uma igreja dividida. Só encontrei um caminho. Eles tiraram os olhos do Senhor. Eles tiraram os olhos de Deus. Paulo vai dizer que ele, Paulo não, perdão. Livro de Hebreus. Alguns falam que o livro de Hebreus foi Paulo que escreveu, né? Nós estamos vendo aí, está tendo uma minissérie agora na Record, né? Apóstolo Paulo. E lá parece a pessoa que está interpretando Paulo, parece ele falando versículos que está escrito em Hebreus. E aí eu peguei e falei assim, nossa, mas isso aí é um erro grave. Porque até hoje não se sabe quem escreveu Hebreus. E a Universal, né, que é dona da Record, enfim, que está pagando para fazer esse seriado, já intitula Paulo escritor de Hebreus. Olha só para você ver. Eu falei, nossa, é um erro grave, teologia. Gravíssimo. Porque nós não sabemos, até hoje não se bateu o martelo, ninguém concluiu que foi Paulo que escreveu. A linguagem parece a mesma, mas, não sei. Nós não podemos bater o martelo. Mas em Hebreus diz que nós temos que olhar fixamente para o autor e consumador da nossa fé, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma vez que nós tiramos os olhos do Senhor, nós vamos botar os nossos olhos em outros lugares. E esses outros lugares não vai trazer a mesma ótica que o Senhor Jesus traz para você. Amém? Então foi o caminho que eu encontrei. Eles tiraram os olhos do Senhor. Os dons de Deus não são irrevogáveis. O que Deus dá, Ele não toma. Mas muitas das vezes aquele dom, uma vez não usado para a igreja, ele vai se tornar uma maldição na sua vida. Essa é a grande realidade. Porque todos os dons que Corinto tinha, era para ser usado para quem? Para a própria igreja. Era para ser usado na rua, para benefício próprio? Não. Era para ser usado dentro da igreja. Amém? Então, Paulo começa dizendo assim: eu, irmãos, não vos pude falar com a espirituais. Entenda, Paulo não está dizendo aqui, olha, eu não pude falar com vocês na Bíblia, eu não pude falar com vocês como homem de Deus. Não. Ele não pôde falar sobre algo espiritual nesse momento com a igreja de Corinto. Por quê? Porque eles estavam fora do Espírito. Olha que ponto que chega. Uma pessoa que se alimenta da palavra de Deus, a igreja que se reúne para ouvir a palavra de Deus e acaba fazendo diferentemente da palavra de Deus. Acaba agindo diferentemente daquilo que Deus ensina. Então Paulo diz,
Eu não vos pude falar como as espirituais, porque vocês perderam a espiritualidade, né? Mas como a carnais, como a meninos em Cristo. O que Paulo estava dizendo? Olha, vocês aceitaram o Senhor Jesus, passaram pelas santas águas do batismo, a revelação da palavra de Deus chegou ao coração de vocês, mas vocês voltaram à estaca zero, como se eu estivesse conhecendo vocês hoje. Porque nem todo mundo que estava ali em Corinto veio já convertido, foram convertidos com o passar do tempo. Só que eles voltaram à estaca zero. Por quê? Deixando aquele velho homem, os sentimentos do passado, voltar a florescer na vida deles dentro da igreja. Olha que situação. Olha que situação. Por isso que o próprio Senhor Jesus disse: aquele que está de pé, vigie para que não caia. Sabe por quê? Porque não existe pessoas especiais para Deus. Não existem super-homem, super-mulher, super-humano. Não, todos nós, se tirarmos os olhos de Jesus, vamos cair. Vamos deixar a desejar. Vamos nos comportar como pessoas do mundo. Amém? Aqui na Bíblia está carnais, mas eu estou trazendo aqui esse termo mundo para que você entenda. Nossa, eu vou me comportar como aquela pessoa. Então eu não posso tirar os meus olhos do Senhor. Não posso. Eu preciso manter os meus olhos fixos em Deus e na sua palavra. Amém? E ele diz, como a meninos em Cristo. Quer dizer, não houve crescimento na vida de vocês. Não houve crescimento espiritual, não houve, um amadurecimento na fé. Vocês deixaram as oportunidades escapar pelo vão das suas próprias mãos, dos seus próprios dedos. Então Paulo vai ser mais enfático, ele vai dizer, com leite vos criei. Olha o que Paulo disse. Paulo falou assim, olha, eu nem cheguei a revelar para vocês o reino de Deus. Vocês já se perderam. Quer dizer, Paulo falou assim, eu só comecei ainda o beabá, mas vocês já estão se perdendo. Não com alimento sólido. Com leite vos criei, não com alimento sólido, que é o quê? As revelações, o aprofundamento da palavra é considerado como alimento sólido. Então, olha a importância de você vir à igreja. Você vem à igreja para fazer o quê? Paulo está dizendo aqui, para se alimentar. Amém? Mas alimentar o quê? O seu espírito. Se você ouve por aqui e solta por aqui, você vai sair enfraquecido da igreja. Amém? Por quê? Porque você não se alimentou. Mas quando você ouve a palavra de Deus e dá crédito à palavra de Deus, você entende a palavra de Deus e põe em prática na sua vida a palavra de Deus, você se alimentou da palavra de Deus. Toda pessoa que está fraca se alimenta, ela fica forte. Amém? Então nós só estamos fortes por causa da palavra do Senhor. Amém? É a palavra do Senhor que nos dá força, porque ela é um alimento. Então eles estavam sendo alimentados com leite ainda. Já era para estar no sólido, mas eles estavam sendo no leite. Paulo estava tendo que voltar toda hora lá no início. Por quê? Porque eles estavam com dificuldade de aprender.
Não porque Paulo era um professor ruim, não. É porque eles estavam desviando o seu olhar. Amém, Jesus? É a mesma coisa. Os irmãos entram aí pela igreja, está aqui hoje, entrou, sentou. Aí os irmãos não estão olhando para Jesus. Os irmãos estão olhando para o pastor aqui. Aí você vai falar para o vizinho do seu lado: nossa, o pastor engordou, você está vendo? Nossa, o pastor vai parar com isso. Nossa, meu Deus. Você acredita que veio uma irmã aqui no culto aqui e falou assim: pastor, estou preocupado com o senhor, acho que o senhor está com problema de coração. Eu falei: meu Deus do céu, Jesus, a gente prega a palavra, ama as pessoas vêm e falam que a gente está com problema ainda. É exatamente isso, irmão. Então, olha para Jesus. Porque se você olhar para Jesus, você não vai saber se eu engordei, se eu emagreci. Amém? Você tem que olhar para Deus. Tá? Claro que eu estou dando um exemplo aqui, só para que você entenda. Mas quando você entra para a igreja, olha para Jesus, o autor e consumador da tua fé. E aí você vai se lembrar da palavra de Deus, o que você tem que fazer como membro do corpo de Cristo. Era isso que Paulo estava dizendo: olha, eu estou dando leite para vocês e até agora não consegui dar alimento sólido porque vocês não crescem espiritualmente. Vocês ainda são crianças, são como ele diz aqui, são como meninos. Aí você sabe, né? Você já foi adolescente, não foi? Você já foi. Não é? Aí o meu pai falava assim: olha, que eu não quero ser na rua soltando pipa, hein? Ah, tá bom, pai, tá bom. O pai virava as costas e soltava pipa. Está obedecendo a palavra de Deus? Não. Está obedecendo o pai? Não. Então o menino, ele não obedece. Nós só começamos a entender o que é obedecer a partir do momento que começa a vir a maturidade. Então é nesse momento que Deus entra com o alimento sólido. Pensou um recém-nascido comendo a feijoada? Você mata o neném. Nós come, já quase morre. O neném tomando a feijoada. Você mata o neném. Então existem fases na nossa vida, amém? Então nós precisamos nos comportar dessa forma para alcançarmos coisas melhores e maiores de Deus na nossa vida. E ele diz, né? Deixa eu concluir aqui: com leite vos criei, não com alimento sólido, pois ainda não estáis prontos para isso. Com efeito, ainda agora não estáis prontos. Olha o que Paulo falou: vocês não estavam prontos no começo e agora piorou, parece que vocês regrediram. Então essa sabe o que você já viu aquele caminhão atolado? Caminhão forte para chuchu, atolado. Ele acelera, não sai do lugar. Atolado, né? Já viu aquele ditado: eu dou 2 passos para frente e 3 para trás? Quem já ouviu esse ditado? É quem não obedece a palavra de Deus. Amém? É quem está se comportando como um menino ainda. Está ouvindo a palavra de Deus, mas não está dando crédito a ela. Então precisamos ficar atento nisso, tá? Para o bom andamento da sua vida e para o bom andamento da igreja. Amém? Porque o que nós temos que entender? Que o sofrimento dos irmãos é o meu sofrimento. Que a tristeza dos irmãos é a minha tristeza. Que a alegria dos irmãos é a minha alegria. Amém? E que a dor dos irmãos é a minha dor. Enquanto isso não for unânime entre nós, a igreja está cabeta, irmão. Está pendendo para algum lado. E nós precisamos estar aprumados na presença do Senhor. Amém? Então esse sentimento mútuo, esse cuidado entre cada um de nós, eu cuidando de vocês, vocês cuidando de mim, cada um cuidando dos seus irmãos, sabe assim, com amor, com carinho, com atenção, é isso que faz a diferença entre nós. Amém? E aí diz mais: ainda sois carnais. Olha que Paulo está falando. É como nós disséssemos assim: olha, você é do mundo. Não, eu estou convertido, eu passei pelas águas, eu aceitei Jesus como Salvador da minha vida. Paulo estava falando para a igreja.
Paulo não está falando por qualquer um que passou na rua ali. Não, ele está falando para a igreja. Eles passaram pelas águas, aceitaram Jesus como Salvador da vida deles. Deus derramou todos os dons na igreja lá, mas eles ainda eram. Por quê? Porque tiraram os olhos de Jesus. Exatamente isso. Quando você tira os olhos de Deus, quando você para de obedecer a palavra de Deus, você vai começar a agir como alguém que está lá fora. Você vai se esquecer que você passou nas águas. Você vai se esquecer que um dia você aceitou Jesus na sua vida. Você vai se esquecer. O velho homem vai nascer de novo. Quer dizer, nascer de novo não. Ele vai ressurgir, né, das cinzas, da morte. Terrível, irmão. Terrível. Então ele diz, ainda sois carnais. E por que Paulo estava falando isso? Por causa das atitudes. Amém? Era irmão falando da vida do outro. Era a igreja dividida. Ó, quem ficou com Apolo não ia ver Paulo pregar. Quem ficou com Paulo não queria ouvir Apolo. A igreja ficou dividida. Amém? Então eram irmãos que não se comunicavam com outros irmãos, não falavam com outros irmãos, não dava paz do Senhor, sabe? Quando um irmão ia na igreja, o outro não ia. Que o dia de Apolo eu vou, no dia de Paulo eu não vou. Espírito carnal. Então toda vez, irmão, sabe? Toda vez que você, vamos dizer assim, vamos lá, alguém tirou do sério. E como tem gente, irmão, pelo amor de Deus, hein? Todo dia eu vou falar pra você, é um punhado de gente querendo tentar tirar a gente do sério, né? Mas quando tira você do sério, né? Tira você do sério, você... aqueles 5 minutos, é sua carne. Você segura, sei, quase, bateu na trave. Mas eu não vou pecar. Peço perdão, Senhor. Aí você vai lá na pessoa e fala assim, ô meu querido, meu irmão, puxa vida, você está xingando eu, como eu tenho orado por você. Porque o maior perigo é você deixar de falar com alguém ou maltratar alguém que está orando por você. Você já pensou nisso? Que situação? Amém, Jesus? Então isso estava acontecendo na igreja de Corinto. E o que Paulo falou? Não, isso tem que acabar. Isso não pode acontecer. Então, isso tem que ficar como exemplo no nosso coração. Porque se Paulo repreendeu na igreja de Coríntios, nós não podemos praticar isso hoje, em pleno século 21, no nosso meio. Então nós precisamos amar mutuamente. Amém? E ele vai dizer mais. Ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja. Olha só, era o primeiro dos sintomas, inveja. E contendas. Então não havia só inveja, havia também contendas. O que é contenda? O que é inveja? Inveja é você querer o que é dos outros. Ela fala em línguas? Mas Deus vai ter que batizar eu também. Mas Deus vai batizar também porque ela não é melhor do que eu. Só porque ela vem de salto alto, só porque ela vem com as roupas novas aí de domingo. Que isso? Não é verdade? E contendo, o que é contenda? Bate boca, irmão. Bate boca. Quem é você? Só porque você prega a palavra? Você não é nada, não. Isso é muito perigoso, irmãos. Isso Deus não gosta. E isso não pode estar no meio da igreja. Porque ou isso fica no meio da igreja ou Deus fica. E aí nós precisamos escolher. É o que Paulo estava dizendo. Você precisa escolher o que vocês querem. Amém? Porque Deus não pactua com isso. Deus não se mistura com isso. Deus não habita no mesmo lugar que isso. Aí os homens acabam o quê? Se enganando. Achando que estão agradando a Deus e no fim estão agradando a homens. A si próprio e não a Deus. Então o evangelho do Senhor Jesus é poderoso para salvar as nossas almas. Mas para isso precisamos obedecê-lo. Precisamos obedecê-lo.
E aí diz mais: havendo entre vós inveja e contendas, não estáis sendo carnais, agindo conforme os mundanos. Aí Paulo dá exemplo. Ó, lá no mundo tem muita inveja, lá no mundo tem muita contenda, tem muita briga lá no mundo. Vocês não estão parecendo com eles? Mas por que que isso estava acontecendo? Porque eles tiraram os olhos da verdade, do Senhor Jesus. Amém? Ah, pastor, mas esse pessoal de Coríntios tinha que tomar uma surra de vara. Onde já se viu eles fazer isso? Irmãos, não vigia para ver. Esquece que você é crente para ver. Esquece. Dá lugar uma vez sequer a ira na sua vida. Você vê se isso não passa a ser um vício. E toda vez você está fazendo a mesma coisa. Amém? Então a gente precisa vigiar, orar e obedecer a palavra de Deus. Amém? Aí ele diz o versículo número 4. Pois dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não sois carnais? Tá vendo? Já disse exemplo aqui, vou tornar a repetir. Ah, hoje é o presbítero Rafael que vai pregar no domingo, o pastor já anunciou, nem vou no culto. Ou às vezes os irmãos me convidam na quinta-feira aqui, que o pastor vai estar lá na quinta-feira? Ah, não, eu vejo o pastor no domingo, nem vou. Amém? Mas não são carnais? Você quer ver um exemplo de carnalidade? É a pessoa chegar e falar assim, ó, não, eu não vou na igreja católica não, porque eu não vou na igreja evangélica não, porque eu sou católico. Carne. Que? Eu sou assembleano. Lembra quando tinha Gideões, a extensão de Gideões aqui? Eu fui ver um pastor pregar, um pastor que morreu no acidente do avião da TAM. Eu fui ver ele pregar. E depois passou alguns meses, ele morreu no acidente do avião da TAM, que atravessou direto a pista, bateu e matou todo mundo lá. Ele estava no meio. Pregou maravilhosamente bem. O homem era usado por Deus. Mas chegou no final do culto, ele jogou tudo na lata de lixo que ele pregou. Porque ele ficou e falou assim, olha, se tem um povo escolhido na terra, se tem um povo, sabe, que vai morar no céu, é os assembleanos. Eu falei, pronto, eu estava na quadrangular na época, eu vim embora para casa. Vim embora para cá, tô fora da lista. Vou ficar fazendo aqui. Juntei, vi minha bimba do braço, tava eu, hoje o pastor Eric, que era da quadrangular também, tava um bando de gente da quadrangular, eu falei, irmão, vambora, e já era, não estamos na lista, já foi pro saco, vambora. Vamos embora. Então, irmão, isso é coisa da carne, sabe? Em dizer, eu gosto de um, não gosto de outro, eu falo com um, não falo com o outro, a minha amizade é para um, não é para outro. Irmão, isso é coisa da carne. É óbvio que lá no mundo nós temos que saber escolher nossas amizades, mas não podemos fazer exceção de pessoas. Tem pessoas que nós não podemos andar com ela, mas temos a obrigação de pregar o evangelho para ela. Tem outras pessoas que você sabe que essa pode entrar dentro da sua casa, outras pessoas você sabe que não pode. Amém? Mas não é por causa disso que você vai judiar da pessoa, vai pisar na pessoa, vai querer se desfazer, muitas das vezes, da pessoa. Não. Nós precisamos ter consciência que nós fomos escolhidos por Cristo. E nós estamos aqui hoje, agora, para fazer a diferença. Não para nos igualar com o que está lá fora. Não, porque lá fora já está um monte de gente igual ao outro lá. Nós precisamos ser diferente. Amém? Então, ele diz, pois dizendo um, eu sou de Apolo, e o outro, eu sou de Paulo, o outro eu sou de Apolo. Não sois carnais? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo e quem é Apolo? Senão ministros pelos quais credes?
O que ele está falando? Quem é Paulo e quem é Apolo? Nós não somos os ministros, pastores, que estamos te ensinando a palavra de Deus? E é com certeza essa interpretação aqui, quer dizer, nós não estamos ensinando a palavra de Deus. O que vocês têm aprendido? Nós temos ensinado vocês a ser de Paulo, a ser de Apolo? Nós temos ensinado a vocês a dividir a igreja? Não. Nós temos ensinado a vocês a obedecer a palavra. Então é isso que nós precisamos ter. Porque, olha só, a partir do momento que você vem para um culto como esse de estudo, e você começa a vir, você começa a ouvir a palavra de Deus, você começa a estudar a Bíblia, Deus não tem mais você como inocente. Quem está entendendo? Diga amém. Ele não tem mais nós como inocente. Jesus, ele não fez acepção de pessoas, mas ele escolheu pessoas para usar. Amém? Todos que vinham nele alcançavam a salvação, mas para usar, ele escolheu pessoas. Amém? Agora, só que nós vemos tratamentos diferentes na Bíblia por Jesus. Quando Jesus se encontrava com os fariseus, saduceus, escribas, doutores da lei, o que Jesus falava para eles? Hipócritas, falsos profetas, sepulcro caiado, por fora maior lindeza, por dentro estão podre. Jesus não falava assim? Mas e quando Jesus se encontrava com uma prostituta? Mulher, aonde estão os seus acusadores? Eu não vejo mais, Senhor. Então, se eles não condenaram, nem eu vou te condenar. Vai e não peques mais. Você vê Jesus tratando. Sabe por quê? Porque um já conhecia a verdade. O que ele estava fazendo com a verdade? Nada. O outro não conhecia. Olha o tratamento. Você acha que nós conhecemos a palavra? Você acha que jeito que Jesus vai tratar nós? Se chegar um novo convertido aqui, você acha como que Jesus vai tratar ele? Ou alguém que ainda não conhece a palavra e está em busca de conversão? Tudo isso nós precisamos entender. Amém? Tudo isso nós precisamos entender. E às vezes as pessoas ficam lá no canto chorando. Ah, Senhor, faz 30 anos que eu oro, que eu busco, que eu leio a Tua palavra. E o Senhor até hoje não sabe, Senhor, não mudou minha vida. Deus está olhando há 30 anos e ainda chora desse jeito. E ainda ora desse jeito. Já era para estar orando assim: Pai, graças a Cristo, faz 30 anos, já passei pelo vale da sombra e da morte, nada me tira da Tua presença, nada me faz chorar, a não ser de alegria de servir ao Senhor. Eu entreguei tudo nas Tuas mãos. Quer dizer, já mudou totalmente a situação. Porque você tem bagagem, você tem experiência. Amém? Nós precisamos saber nos comportar. Então tem pessoa que está 10, 20 anos na presença do Senhor, ainda se comporta como menino. Faz birra, fica bicudo. Não é? Dá coisa até na sombra. Faz tempo que está na presença de Deus. Isso estava acontecendo na igreja de Corinto. Então Paulo estava trazendo o pessoal para a visão. Por que Paulo estava pegando pesado? Por que Paulo estava sendo, desafiador com a sua palavra? Porque ele estava trazendo a igreja de volta para a visão. Qual visão dele? Não, a que Cristo deu para ele. Amém? Quando nós chamamos os irmãos de novo para a palavra, é porque nós estamos colocando o irmão de volta no caminho que leva a Jesus. Isso é importante nós entendermos. Então diz: pois dizem, eu sou de Paulo, sou de Apolo, não sois carnais? Afinal, quem é Paulo e quem é Apolo? Senão ministros pelos quais credes, e isto conforme o que o Senhor deu a cada um. Isto conforme como o Senhor deu a cada um. O que o Senhor deu a cada um? A oportunidade de conhecer o reino
de Deus. O que o Senhor está dando aqui para nós? A oportunidade, nós conhecemos o reino de Deus. Mas vamos dizer que algum de nós aqui, vou dar exemplo de mim, vai dizer que eu vou abrir mão disso, não quero, não tem problema. Saiu, vem outro. É isso que Deus faz. Você perdeu a oportunidade, vem outro e aproveita a oportunidade do seu lugar. Jesus veio para os judeus aceitaram Jesus? Não. Então, Jesus começou a alcançar os gentios e levantou Paulo para isso. Ué, se eu vim para os meus e os meus não me receberam, não tem problema, eu vou buscar outros. Amém? Agora, não adianta fazer birrinha, chorar, espernear, sabe? E dizer, ninguém me ajuda, que ninguém está indo aí para mim, que não sei o quê, é a minha mãe, meu passado. Não adianta você fazer nada disso. Não adianta. Deus não vai nem olhar para isso. Não vai nem ligar para o que você está fazendo. Isso não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é falar assim, preciso criar vergonha na cara, preciso deixar de ser menino, preciso passar a ser homem e homem de Deus. Preciso me comportar como mulher de Deus, preciso me comportar como homem de Deus, os meus olhos precisam estar voltados para Jesus. Eu preciso me lembrar da palavra, eu preciso viver a palavra, eu preciso dar exemplo de Deus na minha vida. Preciso dar testemunho. Amém? Então é isso que o Senhor está falando, é isso que Paulo está escrevendo, dirigido pelo Espírito Santo a Corinto. Aí ele vai dizer mais no versículo 6: eu plantei, Paulo regou. Eu plantei, Apolo regou, Deus deu o crescimento. Então, está eu, Rafael, aqui, hoje na frente dessa obra. Eu estou aqui plantando, o Rafael está regando. Aí eu falo assim, Rafael, é o seguinte, eu sou mais do que você, viu? Rafael, não, eu que sou mais. Porque o senhor joga a semente no chão, mas se eu não regar, ela não cresce. Eu sou mais do que o senhor. Vai virar essa disputa entre nós. Meu irmão, nem eu, nem ele. Está entendendo? Não somos dignos de honra, porque quem dá o crescimento é Deus. Amém? Então quando você olha para o irmão, você não pode desfazer do irmão, porque quem dá o crescimento na vida dele é Deus. Se ele está aqui foi porque Deus trouxe. Aí você fala assim, mas ele está aqui porque Deus trouxe, pastor. Mas é isso, filho, você veio da mesma forma. Deus me trouxe. Depois, através da minha vida, Deus trouxe outras pessoas. E assim é um ciclo de Deus. Amém? Então, na obra do Senhor não existe maiores e nem melhores. O que existe é um corpo bem alinhado. Amém? Cujo cabeça é Cristo. Então, Deus manda e nós executamos. É isso, simples assim. Amém? Por que a Arca da Aliança era um caixote com 2 varões? E por que, para carregar a Arca da Aliança, não podia ter homens maiores e nem menores? Tinha que ser todo da mesma altura, para a arca não pender, nem para um lado e nem para o outro. Porque Deus, ele tem um equilíbrio. Amém? Então, a presença de Deus foi feita na Arca da Aliança para ser carregada sobre os ombros dos homens. E todos que carregavam tinham a mesma estatura, porque diante de Deus não há ninguém maior do que ninguém. Amém? Isso é importante. Aí ele vai dizendo no versículo 7: pelo que nem o que planta e nem o que rega são alguma coisa. Olha o que Paulo diz. Olha o que Paulo diz. Aí eu prego pra caramba. Nossa, meu Deus. O outro irmão lá não prega não. Vocês estão pregando o que, meu Deus do céu? A palavra de Deus. Amém, Jesus? Amém? Então nós precisamos entender isso. A partir do momento que eu abri a Bíblia aqui, eu estou lendo a Bíblia, não sou eu, é Deus falando com você. A partir do momento que o Rafael abre a Bíblia aqui e vai pregar a Bíblia, meu irmão, não é Rafael, é Deus falando com você. O Juan, outros irmãos que vêm aqui pregar, é Deus falando com você. Amém? Às vezes, Deus usa um para falar calmamente.
já usa outros para falar um pouco mais alto, né? Enfim, Deus usa do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, pronto. Mas é a palavra de Deus. Amém? Então não são coisa alguma, mas Deus que dá o crescimento. Então é Deus que faz na minha vida, é Deus que faz na sua vida. É Deus que faz na igreja, tá? Então entenda isso, por favor. Você não é maior e nem menor do que ninguém. Você é exatamente igual ao seu irmão. Amém, Jesus? Diante do Senhor, dos olhos de Deus. Amém, Jesus? Então é por isso que nós temos que saber, aleluia, saber extrair da palavra de Deus o que eu preciso para o meu dia a dia. Por isso eu ouço a palavra de Deus e guardo ela no meu coração, para que eu possa usá-la no meu dia a dia. Amém? Aí diz o versículo número 8. Ora, perdão, já li o número 8. 9 para nós terminarmos. Pois nós somos cooperadores de Deus. Entenda o seu lugar hoje no mundo. Entenda. Eu sou dona de casa. Eu sou empresária. Não. Se você se converteu a Jesus Cristo, você é um cooperador de Deus. Você não é só mãe. Você não é só esposa. Você não é só pai. Você não é só marido. Você é um cooperador de Deus. Agora, o cooperador, essa palavra cooperador, o que isso significa, cooperador? Aquele que colabora. Não é aquele que divide, não é aquele que atrapalha, é aquele que colabora. Colaborador. É aquele que colabora para o crescimento, para a união, para o bem-estar, para preparar para a descida do Espírito Santo. É você. Você é um colaborador. Colaborador de Deus. Vós sois lavoura de Deus. Por que lavoura? Porque lembra que Jesus disse? Jesus disse assim: olha, muitos são escolhidos, né? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ele diz: certamente a colheita a plantação já está pronta para a colheita. Amém? O que é colheita? O chamado de Deus. É Deus vindo buscar-nos. Quando Deus colhe, é porque Deus está levando para a glória, está levando para o céu. Então nós somos lavouras de Deus. Um dia Jesus vai voltar e vai nos colher. E vai nos levar para Ele mesmo. Amém, Jesus? E aí ele diz, colher de Deus, edifício de Deus. Por que edifício? Porque o Espírito Santo, Ele habita dentro de nós. Amém? Quando nós vamos embora para nossa casa, daqui a pouco vai acabar o culto. Daqui 10 minutos, 20 minutos, acaba o culto. Quando nós voltarmos para nossa casa, o Deus não vai ficar aqui sozinho, no escuro aqui. Não. Ele vai junto com você. Porque você é templo do Espírito Santo. Você é a morada dele. Amém? Ele deixou de habitar o templo para habitar dentro de nós. E é por isso que quando nós chegamos, né, e abraçamos, e conversamos, e tratamos bem, e dobramos nossos joelhos, intercedemos, nós estamos fazendo aquilo que Deus espera que nós fazemos. Amém? Então, Deus, Ele não vai ficar assim, meu Deus, aquele irmão está orando, nossa. Não, Ele não vai ficar surpreso. Deus não fica surpreso com nada quando é que a gente faz. Por quê? Porque é obrigação nossa fazer. Amém? Então é obrigação de você ler a palavra, entender a palavra e viver a palavra de Deus. Agora, tira os teus olhos de Jesus para você ver.
Você vai encontrar problema dentro da sua casa, você vai encontrar problema no seu marido, você vai encontrar problema no vizinho, você vai encontrar problema dentro da igreja, se você tirar os olhos de Jesus. Amém? Então não deixe de olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque quando nós olhamos para Jesus, nós só enxergamos coisas boas. E é isso que nós estamos precisando enxergar. Amém? Quem entendeu até aqui, diga amém. Se coloque de pé em nome de Jesus. Semana que vem a gente vê, a partir do versículo 10, que vai falar, aleluia, sobre a responsabilidade dos pregadores aí, né? Em nome de Jesus. Vamos orar?